Nesse domingo, o Talibã tomou Cabul. Eles atacaram a cidade, o presidente fugiu, tá todo mundo falando da saída do exército dos Estados Unidos do país e o que o Talibã vai acabar fazendo com o país. Só que, e o povo? O pessoal tá tomando medidas extremas pra fugir. Fica nesse vídeo aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É isso aí. Fala pessoal, tudo em ordem? Não tá tudo em ordem hoje. A gente vai falar de um assunto que mexeu com a gente, apesar de parecer tão distante, né? Tá acontecendo lá no Afeganistão, mas a gente tá falando de pessoas que estão envolvidas nisso. Então fica aqui com a gente, se você não ouviu falar desse assunto que aconteceu, né? A gente tá gravando esse vídeo na segunda-feira, aconteceu ontem, vocês estão vendo agora, quem não ouviu falar, é importante a gente saber disso, porque de um certo modo são pessoas e todo mundo faz parte disso, tá? Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando aqui o seu joinha pra ajudar a gente a fazer mais vídeos como esse, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade de troca. Somos nós aqui, Leila e Rodrigo, esqueci até de apresentar, Oh yeah. que estamos aqui para trocar com vocês sobre muitos assuntos, toda quarta e domingo às 11 da manhã, tá bom? Então vem com a gente. Então foi isso, o Rodrigo que viu a notícia em primeira mão. A gente mal vê TV aqui em casa, tá? É um estilo de vida nosso, mas a gente tenta se antenar das informações, sim, porque também não dá pra viver alheio, né, gente? É até perigoso, né? Mas a gente tenta filtrar um pouco, mas ele veio e falou, você viu o que aconteceu no Afeganistão? Eu falei, não. E demorou um pouco pra cair minha ficha da gravidade da situação, mas ele foi me relatando os fatos e eu fui ficando extremamente assustada. Pelo mais que ela tenha falado no começo, né, que é longe o Afeganistão, mas assim, se a gente trouxer essa perspectiva de que a gente é o povo humano. São pessoas. Né? Somos pessoas que ocupamos o mundo, né? Então, em questão de humanidade, a gente tem que ser próxima uns dos outros, né? Fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, que é a alteridade, porque, cara, de um certo modo, são coisas que estão conectadas, sim. Uma coisa acaba interferindo na outra, sim. Às vezes demora, não bate de pronto, mas a gente tá todo mundo conectado. E a Covid foi um belo exemplo disso. De que nós então, estamos tudo impacta. juntos, então, assim, a gente não pode falar com propriedade, tipo, eu imagino que eles estejam sofrendo. Não. A gente não faz a menor ideia do que eles estão sofrendo, porque a gente não passa isso, a gente nunca passou, a gente só viu em jornal, tudo. Mas não se abalar e não tentar se solidarizar com o que tá acontecendo e você olhar e falar assim, tá bom. Cara, também é complicado. Então, assim, vamos aos fatos rápidos, também pra esse vídeo não estender muito. Pra gente entender, né, o que tá acontecendo mesmo lá nesse momento. O Talibã já existe no Afeganistão há muitos anos. Desde a década de 90, quando uma força rebelde estava lutando contra a União Soviética. Tá? E dizem até que foi a CIA, uma das principais financiadoras do grupo. É uma especulação isso. Não uma especulação, é quase uma certeza. Tá. Tem gente que ainda nega, e tem muitos estudos e muitas pessoas que já participaram, tudo que falam que sim. Mas Estados Unidos... Tudo leva a crer. E a gente sabe que os Estados Unidos sempre financiou esse tipo de coisa também, que era a favor deles. Então, o Talibã tomou sim o poder de mais ou menos 96 a 2001, quando teve o atentado às Torres Gêmeas, né? E o Talibã é um grupo extremamente radical. Mulher não tem vez com os caras. Começando por aí. É a tal da burca. A burca full time, a mulher não pode estudar, a mulher não pode trabalhar, ela é simplesmente objeto. Os homens não pode tirar a barba e assim, você é contra, você morre. Ponto final. Simples e profundo assim. Então, quando eles fizeram um atentado contra as Torres Gêmeas, os Estados Unidos bateu em cima e deu aquela... botou panos quentes. Fez eles retraírem um pouco, né? E desde então tem o governo do Afeganistão, que veio tomando conta tudo com mais liberdade. Não posso dizer com propriedade quais são todas as liberdades do país, tudo. Ainda que tenham liberdades, ainda tá tudo muito... porque é um país muçulmano também, né? Então eles têm outras leis. Não querendo criticar a religião, exatamente, né? A gente sabe... É deles. Mas tem coisas que realmente vão contra os direitos humanos. O buraco é muito mais embaixo. O problema é que o Talibã é complicado em relação a isso. Aí, o que aconteceu?
Os Estados Unidos já tinha avisado que ia começar a tirar as tropas. Uhum. Nesse ano, o Biden avisou que esse ia ser o último ano. E esse mês é o último mês. Começo de setembro agora. Então, conforme os exércitos foram saindo, o Talibã foi tomando força. Até que ontem eles conseguiram tomar a capital do país, Cabul. E o problema é... E as pessoas? Cara, elas estão chegando num ponto extremo pra fugir Sim. dos caras. A última tomada do Talibã foi entre 96 e 2001, que você falou. Isso. Então, as pessoas que já passaram por essa situação extremista, elas são as mesmas pessoas, muitas delas são as mesmas pessoas que estão tentando fugir agora nesse desespero. Então, elas sabem o que espera por elas. E aí, me arrepia de pensar, teve gente que se agarrou na asa do avião. Pessoal se agarrando na aeronave militar que estava saindo dos Estados Unidos para tentar fugir junto. Gente que morreu assim. Vocês Caiu. têm noção Os caras... do desespero? A pessoa preferiu... Falou, eu vou arriscar morrer, eu prefiro me arriscar morrer do que ficar aqui. Porque eles sabiam que, de um certo modo, era uma morte continuar no país deles. Porque eles iam perder todo e qualquer direito. E se eles não... Era aquela chance. Antes do Talibã, né, assumir de vez ali, eles tinham... Era um respiro e muita gente morreu assim. E tem muita gente que tá presa lá nesse desespero. Então vocês imaginam, parece que tá distante isso da gente, mas imagina, a cada possibilidade de eleição que a gente tem, a gente nasceu numa democracia. Muita gente que tá assistindo esse vídeo nasceu numa democracia, a gente ainda está. Por isso que a gente... Por pior que esteja, ainda é uma democracia, por todas as falhas que existem em qualquer regime democrático, né? Nenhum é perfeito, mas a democracia ainda assim nos garante o direito de escolha a cada eleição. Elas ainda nos garante o mínimo de direito individual, né? E essas pessoas, elas estão prestes a perder tudo isso. Então, a gente não tá tão distante assim. Porque a gente vem fazendo escolhas tão erradas há tanto tempo que, ultimamente, nesse governo que a gente tá, a gente chegou a isso aqui de perder, né? Esse direito tão difícil de garantir, que foi o direito ao voto e da democracia. E essas pessoas, elas vivem numa realidade que a gente não tá tão distante, que se a gente continuar trilhando esse caminho que a gente tá, a gente pode chegar. Bom, se a gente for trazer para o que o Brasil teve mais próximo disso, foi a ditadura militar. Foi a ditadura, obviamente. A gente não tem a religião muçulmana, né, imperando aqui. Sim. Obviamente, não seria a mesma coisa, mas a gente estaria num regime tão totalitário quanto. A ditadura quanto. militar, onde quem viveu não quer nem não. pau voltar. Onde tem pessoas que falam, mas a ditadura... Não cai nessa balela de, no tempo da ditadura. Por mais que existam pessoas que eu já escutei falar, tipo, cara, pessoas que falaram pra mim assim, eu vivi na ditadura militar, eu não sofri com a ditadura militar, sabe? Eu não fui repreendido, eu passei em branco. Só que eu sei a bosta que é, e eu não quero nem a pau. Fazendo um paralelo, não igual, tá? Mas, por exemplo, Covid. A gente tá vivendo a pandemia, né? Logo mais, quando tudo isso aí diluir, passar, enfim, tomara, a gente vai poder falar, eu vivi na época da pandemia. A gente não pegou Covid, mas a gente sabe o quão grave é e o que a gente tem que fazer, né? Que é se vacinar, que é seguir todos os protocolos de segurança, né? De higiene e tudo mais. Então, não é porque você não sofreu o extremo da situação que você não sabe a gravidade dela. E essas pessoas sabem. Ou que você pode ficar alheio a isso, Exatamente. Né? Não me diz respeito. Gente, diz respeito sim. Agora sim, imagina só o pessoal, o que passa na cabeça da pessoa ao ponto dela falar assim, eu vou me agarrar na fuselagem desse avião, de um avião que vai decolar, vai voar mais de 800 km por hora, que é mais ou menos a velocidade de cruzeiro de um avião, por aí. A não sei quantos metros de altura, e os caras se agarraram pra falar assim, eu vou sair daqui de qualquer jeito. É um instinto de sobrevivência que a pessoa coloca em risco a vida. É um instinto de sobrevivência que ela fala, tem coisa pior que isso. Então vocês imaginam a situação. E assim, Deus a gente vê... A gente só imagina, graças a Deus, né? E isso é bom pra gente colocar em pauta o problema que é a gente compactuar, ou, às vezes, nem, pelo menos, lutar contra... coisas extremistas. Não vou falar só o governo, mas tudo que for extremista, né? Tudo. Relativo a qualquer coisa, né? Com relação à sua saúde, tudo que for extremista não é legal. E o perigo que isso é quando se trata de um grupo que está assumindo a liderança de um país, que vai tomar conta de tudo, né? Sim. Então, o resumo é que o pessoal está preferindo
morrer tentando fugir do que ficar lá. É. Porque eles sabem, apesar que o Talibã já ter soltado nota que não vai atacar a população e lá. Eles teve não são encontro com o amiguinhos. general americano que falou que não vai atacar. Mas é o seguinte, cara. Isso eles estão falando ali, pra população que eles vão chegar e falar assim, e aí? Agora que foi, a gente tá aqui, é você com a gente ou é você na vala? Não tem negociação, né? Então até o mood leve deles, gente, é hardcore, tanto entendeu? que assim, os militares afegãos. Gente, português. O presidente e os militares fugiram, porque pra eles não ia ter conversa, eles iam ser mortos. Eles sabem onde aperta o calo. Eles sabem, com certeza. Então se não eles ia fizeram isso, não ia ter essa de a gente não vai ferir ninguém, não, eles iam morrer. Por isso que eles fugiram. Eles estão mais próximos da situação ali, exatamente. E tá a população lá, a população que não compactua, a população que estava acostumada a ter uma vida mais tranquila, as mulheres que estavam trabalhando, estudando, elas vão perder tudo isso. Estava evoluindo, né? Obviamente não é uma cultura igual a nossa, né? Mas dentro dos moldes, eles estavam tendo... eles estavam indo bem. Estavam dando passos, estavam indo, estavam se desenvolvendo enquanto sociedade. O que a gente está querendo dizer é que chega nesse ponto onde eles vão perder todos os direitos, né? E se você for colocar numa perspectiva, a gente aqui no Brasil tá também a um passo de acontecer a mesma, não no mesmo, talvez no mesmo patamar. Sim. Né? São outras características, mas a gente tá em risco. Tá em risco de perder um monte de direito que a gente já quase perdeu, alguns aí nos últimos tempos. Né? E arriscamos perder outros aí se continua essas coisas. Eu não sei como bateu pra você, mas pra mim ver foi um paralelo de que, gente, a gente tá por um fio de muita coisa ainda. Então, muitas coisas que a gente acha que a gente tá evoluindo, tem muita coisa que tá mascarado. Ainda tá ali, né, com um perigo iminente. Então, são nossas escolhas diárias, enquanto sociedade, que fazem a diferença. Então a gente para pra pensar com relação a isso e assim, a se solidarizar, não sei, nem que seja com uma reza, qualquer coisa com essas pessoas, porque, gente, a situação é grave. Né, num ponto desse a gente escuta, às vezes pessoas falam, mas agora vai ter um monte de refugiados, os caras vão sair, papapá, vão aqui, gente, aí vai começar os refugiados de novo. E vai começar isso, né? Cara, ninguém quer sair do seu próprio país pra ser refugiado num outro e ficar morando em tenda, todo mundo sabe que eles não é... Eles não estão turistando, né? Eles estão turistando. Eles não... o refugiado tá aqui. O refugiado tá aqui, ele não vai conseguir emprego. Ele vai sofrer preconceito. Então o cara não quer, ele só quer ficar no país dele, mas com condição. Se o cara tá disposto a fugir do país dele, é porque a situação pra ele lá vai ser muito pior. Mas ele não tá feliz de fazer isso. Meu Deus. Essas situações extremas fazem realmente a gente... Infelizmente, às vezes precisa acontecer isso pra gente, né, dar um chacoalhão e acordar. Então fica aí a reflexão. Você já passou por alguma situação extrema dessa? A gente não faz ideia do que é. A gente às vezes não sabe o quão sortudo, né? Que a gente é de estar no nosso país, de ter os nossos direitos. Porque a gente já tá acostumado com isso, mas a gente não pode esquecer que nem sempre foi assim. Que a gente, né? Nossos pais, nossos avós lutaram muito pra gente chegar na situação que a gente tá. Então a gente tem que fazer a nossa parte pra que isso se mantenha, né? E que isso sirva, né, pra gente abrir os olhos que pra gente perder os nossos direitos... É isso aqui. Não é verdade? Então, deixa aqui seu comentário, se você tem algo para compartilhar sobre esse assunto, seja em questão informativa, né, politicamente falando, ou até de experiência tua, aqui é um espaço pra gente fazer isso. E vem. Vamos aí, toda quarta-feira às 11 horas tem um vídeo pra gente bater um papo, refletir um pouco sobre o mundo, sobre o comportamento, e domingo a gente fala um pouco de rotina, pra gente se parecer, não é? É isso aí. A gente se vê então. Beijo!